Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje eu queria dar aqui continuidade ao que nós começamos a conversar no domingo passado sobre as marcas de uma igreja. O que é ser igreja e, claro, ser igreja a partir da lógica do Evangelho. E é preciso mais uma vez ressaltar que, infelizmente, nem todas as igrejas que carregam o nome de Jesus ou do Evangelho são de fato vinculadas a Jesus ou do Evangelho. Basta olhar em volta com um certo senso crítico para que a gente possa perceber isso. E aí a gente precisa então parar um pouco para pensar sobre a nossa proposta de igreja. O que dizemos, quando dizemos que somos igreja de Jesus? O que isso significa? Então a gente precisa buscar no Evangelho, na proposta do próprio Jesus de Nazaré, esses sinais, essas características que deveriam estar presentes na realidade de uma igreja. Se a gente não faz isso, o nosso risco é construirmos algo que pode até levar o nome de igreja, mas que não terá vínculo com Jesus. Então, nesse sentido, será outra coisa que não uma igreja de Jesus, uma igreja do Evangelho. É interessante perceber que, inclusive, na história bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sempre há uma convocação profética feita ao povo de Israel no Antigo Testamento ou à igreja no Novo, para que ela se reencontre com Jesus. No Antigo Testamento a gente consegue ver várias vezes os profetas denunciando um sistema de culto no Templo de Jerusalém que se tornou um fim em si mesmo, que se tornou um negócio que acaba de alguma maneira repudiando aquilo para o qual foi criado originalmente. Então, no lugar de ser um espaço de encontro com Deus, de arrependimento e de perdão de pecados, se torna um lugar de peso sobre as pessoas, de opressão e, na verdade, não de encontro com Deus. Isso no Antigo Testamento. E aí você tem os profetas denunciando isso constantemente. E no Novo Testamento, de igual forma. O Apocalipse já lembra a gente que nós precisamos estar atentos ao que diz o Espírito Santo às igrejas. E que, inclusive, há algumas igrejas que colocam Jesus do lado de fora e não o escutam bater na porta, como diz o texto. Eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro e serei com ele. A gente utiliza esse texto para evangelização, o que não está errado, mas é preciso perceber que esse texto originalmente é destinado à igreja, ou seja, a igrejas que deixam Jesus do lado de fora. No domingo passado, portanto, a gente começou falando sobre uma das marcas dessa igreja que leva o nome de Jesus, que é a compaixão. Ou seja, a capacidade de se compadecer, de doer junto, de fazer com que as nossas entranhas se torcem de amor e de cuidado com o outro. Essa característica está muito presente em Jesus de Nazaré, que constantemente é mostrado nos evangelhos como alguém que se compadece de quem sofre. Como nós vimos aqui domingo passado, Jesus, ao entrar na cidade de Naim, está diante de si uma multidão lamentando o funeral do filho de uma viúva, e Jesus se compadece dela. Ou seja, no meio de uma multidão ele enxerga uma pessoa. Essa é uma primeira marca para a nossa vivência como igreja. Enxergar os outros, sentir as suas dores. E aí eu queria dar então continuidade a essa pequena seleção de mensagens sobre esse assunto. E para isso eu convido você a ler o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35. João 1:35, que diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí o texto continua falando do encontro com Natanael, Filipe e Natanael. Mas eu queria chamar a atenção para esse versículo aqui, para esse trecho que nós lemos. Esse trecho é um trecho que fala de discipulado.
E discipulado, como diria o Dietrich Bonhoeffer, é agarrar-se valentemente ao real. Ou seja, discipulado, quando o texto bíblico fala de discipulado, de seguimento de Jesus, ele não está falando de algo etéreo, fantasmagórico, algo metafísico. Está se falando de algo concreto, algo que acontece no dia a dia, acontece no cotidiano, no chão da existência. E nesse sentido, o discipulado traz consigo um elemento de coragem, de abrir-se ao desconhecido. A gente encontra isso inclusive no Antigo Testamento, quando Abraão é chamado, por exemplo, por Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, eu não sei para onde eu vou, mas eu caminho nessa palavra, eu caminho a partir dessa palavra. Ou então a experiência do Êxodo, que na verdade é também o anúncio de um segmento, de um discipulado que caminha por ermos desertos sem a segurança, entre aspas, do Egito e das cebolas do Egito, como depois o próprio povo vai reclamar. Enfim, discipulado tem a ver com a vida, com o cotidiano. E discipulado tem tudo a ver com a igreja. Nós somos chamados, como igreja, a sermos discípulos e discípulas de Jesus. Ou seja, nós somos chamados a reproduzir a vida de Jesus na nossa vida, de tal maneira que, como diz o apóstolo Paulo, a gente pode dizer para as pessoas: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nesse sentido, há aqui uma simbologia interessante no livro do Apocalipse. Quando João ouve a voz que fala com ele na visão, e ele se vira para saber quem é que está falando, antes de ver o próprio Jesus glorificado, ressuscitado, ele vê 7 candeeiros de ouro, que são símbolo bíblico ali no Apocalipse para a igreja. Ou seja, primeiro se vê a igreja, e aí se vê depois o Filho de Deus no meio da igreja. E aí preciso perguntar mais uma vez, voltar àquela pergunta: o que as pessoas têm visto quando olham para a igreja? Quando olham para nós? Qual é o tipo de testemunho que damos? De tudo isso trata o discipulado, o seguimento de Jesus. E nesse texto aqui que nós lemos, há pelo menos 2 elementos aqui que são muito próprios do discipulado. Aqui o que está acontecendo é, João Batista já havia batizado Jesus aqui no Evangelho de João, e já havia testificado que ele é o Filho de Deus. E aí, quando Jesus está passando, João Batista, com 2 dos seus discípulos, quando vê Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Então, uma primeira marca, inclusive, desse discipulado que nos caracteriza como igreja é apontar para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro que vence o mundo. A vitória é do Cordeiro. Isso significa dizer 2 coisas. Primeiro, que a centralidade da nossa mensagem é Jesus de Nazaré, porque ele é o Cordeiro Pascal, ele é o próprio Cordeiro do qual o texto fala. A nossa mensagem precisa então estar centralizada em Jesus. Segundo, a vitória que esse Jesus traz a nós, que o Evangelho garante a nós, é a vitória não da violência, mas da suposta passividade de um cordeiro. É claro, não passividade porque Jesus se entrega, é a fragilidade dessa força de entrega. É um elemento paradoxal que há na mensagem de Jesus, a força da fragilidade. Então, nesse sentido, nós somos chamados a reproduzirmos essa mesma lógica. O nosso discurso não é um discurso de ódio, mas é um discurso de pacificação. Por quê? Pacificadores serão chamados filhos de Deus e, portanto, eles são bem-aventurados. Mas eu queria chamar a atenção aqui para duas palavras-chave nesse texto que lemos. Porque aqui no texto que lemos, os discípulos, quando ouvem João Batista falar de Jesus assim, começam a seguir Jesus. E aí, quando Jesus percebe que está sendo seguido, ele olha para trás e diz: o que vocês buscam? E aí os discípulos perguntam: mestre, onde moras? E aí Jesus responde a eles: vinde e vede. Há aqui 2 palavras-chave para o discipulado: vinde e vede. Vinde diz respeito à caminhada, ao caminhar. Nós somos chamados a caminhar. Somos chamados a dar passos em direção a Jesus. E nesse sentido aqui do dar passos em direção a Jesus, não importa tanto de onde nós estamos partindo. O ponto de partida não é importante. O importante é que nós estamos caminhando. Também não importa muito a velocidade com que a gente caminha, porque nós não somos chamados a produzir
aceleradamente, como se estivéssemos atendendo aos desejos mercadológicos da nossa sociedade. Não é esse o caminho. Nós somos chamados a caminhar no nosso passo, na nossa velocidade. Eu lembro dos discípulos do caminho de Emaús que, quando chegam perto de Emaús, desejam pausar ali à noite e parar numa casa e convidam Jesus. Jesus parece que deseja continuar, mas ele está ciente da nossa fragilidade, da nossa necessidade de descanso, e ele atende ao pedido de parar com a gente na caminhada. Então, o primeiro passo é: nós somos chamados a caminhar, mas essa caminhada, ela é uma caminhada que acontece no nosso próprio ritmo. Deus respeita o nosso próprio ritmo. E nesse sentido, quando nós estamos agindo assim, nós vamos aprendendo a caminhar. E caminhar, aprender a caminhar, é de fato o mais importante. Não nesse sentido, como eu estava dizendo, não importa tanto o ponto de partida e nem quanto nós caminhamos. O que importa é que nós estamos caminhando. E nessa proposta de caminhada, vale lembrar, o que importa na caminhada não é a estrada, mas é como se caminha pela estrada. Vamos lembrar aqui da parábola do bom samaritano. Havia, como Jesus conta, uma rua, uma estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada é uma estrada física, uma estrada que está lá presente até hoje. Então você pode percorrer essa estrada. Mas nessa narrativa da parábola do bom samaritano, não importa necessariamente a estrada em si. O que muda não é a estrada. O que muda é o modo com que cada caminhante caminha por essa estrada. Porque nós temos ali o caminhante, o caminhar da vítima, que é assaltada na parábola. Nós temos o caminhar do assaltante, da perversidade colocada em prática contra o outro. Nós temos o caminhar da indiferença religiosa e litúrgica que passa de largo quando vê o homem caído na estrada. E nós temos o caminhar da misericórdia do samaritano que age em favor do outro. Então perceba, a estrada é a mesma. O que muda é como nós caminhamos por essa estrada. Portanto, na vida, e aí as pessoas dizem a vida é uma estrada, isso não significa muita coisa. Porque nessa vida, que é uma estrada, o que importa é como a gente caminha por ela, como a gente está prosseguindo por ela. Mais importante do que chegar num determinado ponto de chegada que nós estabelecemos é saber como chegar lá. E nesse sentido, gente, os fins não justificam os meios. Ou seja, não vale qualquer jeito de caminhar para chegar lá. Não vale gol contra para ser gol a favor de Jesus, entende? Não vale procedimentos iníquos e incorretos para atender a supostos desejos da igreja, local ou denominacional. Não vale abdicar de qualidades do Evangelho e de deveres do Evangelho, responsabilidades do Evangelho. Não vale abdicar de tudo isso em nome da troca por bens ou conquistas. Não vale nessa caminhada desistir do direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Entenda o que eu quero dizer? É preciso que estejamos cientes de como se caminha por essa estrada. Porque o como se caminha é fundamentalmente importante. Nós somos chamados a caminhar como Jesus caminhou. Então, como Jesus diz, vinde, não, venham até mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados, vocês estão exaustos do fardo da religiosidade. Venham até mim, porque o meu fardo é leve. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu vou dar alívio para a vida de vocês. Essa perspectiva de estar seguindo Jesus, caminhando com Jesus e como Jesus, é o que nos garante paz. É o que nos garante alegria, é o que nos garante esperança, mesmo num mundo onde há tanta desesperança como é o nosso mundo atual. Isso tudo então nos remete a essa perspectiva de caminharmos atrás de Jesus e de ouvirmos a sua voz e caminharmos após ele. E imitarmos o seu procedimento. Imitarmos a sua lógica, imitarmos o seu jeito de pensar, o seu jeito de se relacionar com as pessoas. E nesse sentido, gente, vale muito, é muito importante, fundamentalmente importante, que nós leiamos os evangelhos para aprender de Jesus dos evangelhos, para saber como é que ele lida com as pessoas. E a partir daí, criarmos jeitos de caminhar.
Esse é o primeiro ponto. Discipulado, ser igreja, está vinculado ao caminho, ao caminhar, mas ao caminhar conforme Jesus. O segundo ponto, ainda nessa expressão de Jesus, vinde e vede. O vede está vinculado aqui à contemplação. Nós somos chamados a contemplar a Deus, ao próprio Jesus. Nós somos chamados não a querermos ser instrumentos poderosos na mão de Deus, mas nós somos chamados a usufruir essa presença de Deus que está em nós. Nós como morada do Espírito Santo, nós como habitação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, nós somos chamados a usufruir dessa presença. E usufruir com contemplação. Contemplação fala de uma perspectiva muito vinculada à mística cristã, que é a ideia de encantar-se com Deus. Como diria Santo Agostinho, seduziste-me, Senhor, e fui seduzido por ti. É uma perspectiva de relacionamento, de encantamento com esse Deus que nos ama de uma maneira tão apaixonada e tão intensa, que estar na presença dele é de fato o melhor lugar para se estar. Como diz o salmista, mais vale estar um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. E se o pardal e a andorinha encontrou casa e ninho para si, nós encontramos os teus altares, Senhor. Nós encontramos a tua casa. E a tua casa aqui não geograficamente localizada nos templos em que nós nos reunimos, mas a tua casa que é nós mesmos. A tua casa que é o nosso próprio coração. Então Deus habita em mim. Deus habita em você, e assim, nós como nós mesmos, com a nossa fragilidade, com os nossos erros, nossos defeitos, e também com as nossas qualidades, Deus habita em nós. Contemplar essa perspectiva de que Deus habita em nós envolve esse momento a sós com Deus. Esse entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Pai que está em segredo, que te vê e que te ouve, e Ele te recompensará. Isso é, na verdade, a proposta de uma espiritualidade sadia. Uma espiritualidade que se abre à conversa cotidiana com Jesus, com Deus, porque percebe Deus não como um estranho distante, mas como alguém que está perto, alguém que caminha junto. Um Deus que, como diz Isaías, habita no alto e santo lugar, na eternidade, mas que também habita com um contrito de espírito, com um abatido de espírito, e habita nessas pessoas para vivificá-las, para dar um novo ânimo. Esta contemplação é que nós somos chamados, vocacionados a fazer. Esse momento de aproveitar a presença de Deus na viração do dia, como acontecia lá no Éden. Esse momento de nos aquietarmos e sabermos que o Senhor é Deus. Esse momento de nós silenciarmos o nosso próprio coração para ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer. Esse momento para aquietar as nossas inquietações, silenciá-las por um momento, não porque estamos rejeitando os problemas ou ignorando os problemas, mas porque estamos levando esses problemas aos pés do nosso Senhor e Ele está atento a nós. Essa contemplação nos ajuda nesse processo de nos constituirmos como igreja de Jesus, como igreja que carrega o seu nome, uma igreja que caminha, mas que caminha conforme Jesus de Nazaré. E justamente porque caminha conforme Jesus de Nazaré, uma igreja que contempla o Deus que nos chama, se envolve com esse Deus, uma relação pessoal, uma relação íntima, ou seja, não é uma relação que se esgota nas liturgias superficiais apresentadas em muitos templos, porque muitas vezes as nossas igrejas são lugares de atuação, de performance. Nós atuamos porque nós estamos naquele ambiente, a linguagem daquele ambiente é facilmente absorvida por nós. E aí nós sabemos a hora de levantar as mãos, sabemos a hora de dizer aleluia e de cantar e orar. Isso tudo tem a sua importância, essa liturgia pública. Mas antes disso, dedique tempo, dedique espaço na sua própria vida a essa relação pessoal com Jesus. Isso porque essa é a beleza do Evangelho. É a perspectiva de que Deus não é um Deus distante de nós. Deus é um Deus que caminha conosco. E quando a gente faz isso,
o nosso encantamento vai ser tão grande que a gente vai, assim que sair da casa de Jesus, a gente vai encontrar o nosso irmão e dizer o seguinte: olha, a gente achou o Messias. Vamos ver, a gente achou o Messias, está aqui, é ele. E aí a nossa pregação vai alcançar outras pessoas. Não porque é uma pregação apologética, no mau sentido da palavra, não porque é uma pregação que quer ganhar na força, mas é uma pregação que seduz. Por isso, gente, que eu acho interessante que a gente não se preocupe com desejos de querer retornar à cristandade medieval, por exemplo, no qual a igreja mantinha o seu poder, a sua influência, pela força, pela imposição da lei. Isso não é o nosso chamado. Eu não quero isso. O que eu quero é que o evangelho, que é sedutor, esse evangelho alcance as pessoas como sedução que é. Sedução de amor de Deus. Aí, se a gente conseguir fazer isso nas nossas igrejas, a gente vai estar cumprindo essa lógica do evangelho. E que Deus nos ajude a fazer isso. Então, caminhe. Jesus te chama a caminhar, dá o primeiro passo. Mas dá o primeiro passo em direção ao próprio Jesus. Vinde de Jesus. Vinde, aprenda de mim. E vede, ou seja, dedique tempo também a essa contemplação. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Acontece muito com os pastores, né? Eles apenas leem a Bíblia para saber, para ter o que pregar domingo à noite. Não. Leia para aprender, para conhecer, para se deliciar, sabendo, evidentemente, que Jesus está presente e está nos ajudando a interpretar a própria Bíblia. Então, que Deus nos ajude nisso, e nos ajude a sermos uma igreja nesse sentido. Então, a segunda marca de uma igreja é uma igreja que caminha e uma igreja que contempla. Caminha conforme Jesus e contempla o próprio Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.